A Coreia do Sul está em sérios apuros. A taxa de natalidade caiu para 0,72 filhos por mulher, a mais baixa do mundo. Isso significa que, em média, menos de 3 em cada 4 mulheres coreanas têm um filho. Como é preciso 2 pessoas para ter um bebê, essa dinâmica não é sustentável. Essa crise demográfica ela vai implodir a economia e o tecido social do país na próxima década, mas isso terá implicações de grande alcance fora da Península Coreana. A maior empresa da Coreia do Sul, a Samsung, é a 39ª maior do mundo e representa 22% de todo o produto interno bruto do país. A Coreia do Sul está entre os 10 maiores exportadores de armas e é aliada essencial contra a China. E a Coreia do Norte está do outro lado da fronteira, esperando para atacar qualquer sinal de fraqueza. Então, se um dos maiores milagres econômicos do último século está prestes a desmoronar, o que acontece depois? Agora? Este vídeo já estava em produção quando, em 3 de dezembro, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Seok-yeol, decretou lei marcial. O país ficou em confinamento por menos de um dia. O parlamento interveio, revogou a lei marcial e tudo meio que voltou ao normal em menos de 48 horas. Mas isso representa a instabilidade fundamental por baixo da aparência da sociedade sul-coreana. Ao pensar na Coreia do Sul como alguém de fora, muitos associam o país a uma certa estabilidade desde a Guerra da Coreia. Veja estes dados. Desde 1948, a Coreia do Sul teve 13 presidentes, 2 depostos, 6 presos e um é o segundo a sofrer impeachment. O governo sul-coreano ainda não é uma instituição estável e há fontes de pressão que podem romper essa estabilidade. A transformação da Coreia do Sul de uma nação empobrecida e devastada pela guerra para uma potência econômica começou na década de 1960, conhecida como o Milagre do Rio Han. Em apenas uma geração, o país evoluiu de uma sociedade agrária para uma nação altamente industrializada. Em 1990, a Coreia do Sul era a maior construtora naval e a 3ª maior fabricante de automóveis do mundo. O governo sul-coreano e os chaebols, grandes conglomerados familiares, foram os principais arquitetos desse milagre econômico. Empresas como Samsung, Hyundai e LG se tornaram gigantes globais, impulsionando a rápida industrialização e a inovação tecnológica. Os planos econômicos de 5 anos priorizaram indústrias de base e químicas, investindo fortemente em setores como aço, construção naval e eletrônicos. Esse modelo econômico produziu resultados notáveis, com o produto nacional bruto do país atingindo 100 bilhões de dólares em 1988 e ultrapassando a marca de 1 trilhão de dólares em 2006. O padrão de vida médio dos coreanos melhorou drasticamente desde a década de 1950, embora a desigualdade de riqueza tenha aumentado, já que uma pequena parcela dos sul-coreanos ficou extremamente rica. Em 2022, a Coreia do Sul ocupava o 11º lugar mundial em pessoas com altíssimo patrimônio. O aumento da riqueza fez os sul-coreanos criarem coleções de ativos, de ações a imóveis. Mas um mercado tem explodido em popularidade tanto na Coreia do Sul quanto no resto do mundo, o de belas artes. As vendas de arte na Coreia do Sul mais que dobraram de 2019 a 2022, tornando o país o 7º em vendas de leilões de arte contemporânea. E esse é um movimento que temos visto globalmente à medida que os ultra-ricos buscam diversificar e investir seu dinheiro. À medida que a economia da Coreia do Sul decolava, o crescimento populacional do país começou a vacilar. O modelo de crescimento impulsionado pelos chaebol, embora eficaz na rápida industrialização do país, criou uma desigualdade de riqueza extrema e fomentou uma cultura de trabalho caracterizada por longas horas, competição intensa e altos níveis de estresse. Enquanto os sul-coreanos focavam em construir uma potência econômica, a vida pessoal era deixada de lado. Então, a crise financeira asiática de 1997 atingiu, expondo as vulnerabilidades do modelo econômico coreano. O crescimento econômico da Coreia do Sul desacelerou muito.
As taxas de casamento e de natalidade caíram diante das demissões em massa e da incerteza econômica. A crise desafiou o modelo tradicional do homem provedor, já que as mulheres entraram no mercado de trabalho por necessidade, mudando a dinâmica familiar e os papéis de gênero. A idade média do primeiro casamento aumentou consideravelmente nos anos após a crise, e muitos casais adiaram ter filhos devido à insegurança financeira. Hoje, é essa estagnação econômica, junto com uma crise demográfica, que coloca em risco o milagre econômico alcançado pela Coreia do Sul nos últimos 50 anos. Como você pode ver, a população da Coreia do Sul está desaparecendo em um ritmo alarmante. Em 2023, o número de recém-nascidos despencou para apenas 230 mil, uma queda de mais de 7% em relação ao ano anterior. A taxa de fertilidade, que mede o número médio de filhos que uma mulher terá ao longo da vida, é crucial para entender essa crise demográfica. Uma taxa de 2,1 filhos por mulher é necessária para que um país mantenha sua população. A taxa de fertilidade da Coreia do Sul caiu para 0,72 filhos por mulher, a mais baixa do mundo. Esse declínio sem precedentes significa que um grupo de 100 sul-coreanos se reduziria a apenas 6 indivíduos em 4 gerações, ameaçando o próprio tecido da sociedade sul-coreana. A trajetória desse declínio é impressionante. Nos anos 1960, a fertilidade na Coreia do Sul era de 6 filhos por mulher. A taxa de fertilidade abaixo de 1 da Coreia do Sul a diferencia de outros países que enfrentam desafios demográficos, traçando um caminho em águas desconhecidas. Em todas as outras sociedades da história moderna, os jovens trabalhadores sustentam os idosos pagando impostos que vão para os serviços sociais e para o financiamento dos sistemas de pensão. No entanto, com a redução constante da geração mais jovem, chegará um momento em que não haverá jovens trabalhadores suficientes para oferecer serviços sociais. É como um esquema de pirâmide que fica sem novos contribuintes. O ritmo acelerado desse declínio pode levar a uma série de desafios sociais e econômicos. Escolas fecham por falta de alunos, cidades viram fantasmas com a migração dos jovens para centros urbanos e indústrias enfrentam dificuldade para contratar. O governo sul-coreano investiu mais de 286 bilhões de dólares na última década em programas sociais voltados para incentivar a formação de famílias. Essas iniciativas incluem bônus em dinheiro para bebês, subsídios para creches e apoio habitacional a famílias jovens. No entanto, apesar desses investimentos massivos, a taxa de fertilidade continua em queda. A Coreia do Sul se transformou em uma sociedade sob pressão, à beira da implosão. O termo inferno Joseon resume a frustração dos jovens sul-coreanos com um sistema que promete prosperidade, mas entrega uma pressão esmagadora. Os estudantes sacrificam sua infância e adolescência pelo desempenho acadêmico, passando horas excessivas em educação privada que sobrecarrega as finanças familiares. Esse foco intenso vem da crença de que o sucesso educacional é o único caminho para um futuro seguro. No entanto, a pressão não termina com a formatura. Os formados na faculdade enfrentam taxas de desemprego mais altas do que aqueles sem diploma, competindo em um mercado de trabalho saturado por vagas limitadas e prestigiadas. Esse fenômeno foi chamado de superprodução de elites por Piotr Turchin, para descrever uma sociedade que produz membros de elite em excesso em relação à sua capacidade de absorvê-los em sua estrutura de poder. Isso pode se tornar uma causa de instabilidade social, já que aqueles que ficam fora do poder se sentem prejudicados por seu status socioeconômico relativamente baixo. Mesmo para quem consegue emprego, os desafios continuam. A cultura de trabalho sul-coreana é marcada por longas jornadas, muitas vezes acima de 50 horas semanais. Essa ética de trabalho intensa cobra um preço alto na saúde mental, levando a Coreia do Sul a ter a maior taxa de suicídio entre todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se os trabalhadores pensam em ter filhos, a situação complica ainda mais. O custo de vida na Coreia do Sul ficou especialmente difícil para jovens adultos.
O peso financeiro de criar um filho chega a mais de 7 vezes o salário médio do país, tornando a Coreia do Sul o lugar mais caro do mundo para começar uma família. Os preços dos imóveis em Seul são o principal fator dessa pressão econômica. O apartamento médio em Seul custa mais de Estados Unidos dólares 740 mil. E o preço de uma casa equivale a 14 vezes a renda média. Essa proporção está muito acima dos padrões de habitação acessível e reflete problemas vistos em outras economias asiáticas em rápido desenvolvimento. Como você pode ver, a demografia e a economia são bem sombrias. Agora vamos entrar na geopolítica. Antes de continuarmos, deixe um like no vídeo. Ajude o canal a crescer e nosso vídeo a alcançar mais pessoas, permitindo a criação de novos conteúdos informativos. A Península Coreana é um dos ambientes geopolíticos mais difíceis. Ela faz fronteira com a China, uma das maiores e mais agressivas potências do mundo. Ao norte está a Rússia e do outro lado do Estreito da Coreia fica o Japão, historicamente a principal potência naval da região. E além de tudo isso, bem na fronteira da Coreia do Sul, está a zona desmilitarizada coreana, com 160 milhas de comprimento e 2,5 milhas de largura. Do outro lado da zona desmilitarizada está a Coreia do Norte, com quem eles entraram em guerra no início dos anos 1950. Em resposta a toda essa pressão, a economia sul-coreana se esforçou ao máximo para se industrializar. Os coreanos usaram o capitalismo de Estado em planos econômicos de 5 anos para desenvolver construção naval, automóveis e semicondutores. Hoje, Samsung e Hyundai são líderes globais nessas áreas, o que criou a base para as empresas de defesa indígenas da Coreia do Sul. Embora todos os vizinhos da Coreia do Sul tenham seus próprios desafios demográficos, cada um deles estará interessado em tirar proveito da situação da Coreia do Sul. Porque até recentemente você podia ter bastante confiança de que os Estados Unidos interviriam em qualquer ação agressiva tomada no leste asiático. A maior base americana no exterior é a Camp Humphreys, na Coreia do Sul, mas dos dois lados do espectro político. Os líderes da política externa dos Estados Unidos da América têm pressionado os aliados para aumentarem seus gastos com defesa e colaborarem para enfraquecer economicamente a China, a Rússia e o Irã. Com 27% do produto interno bruto, a Coreia do Sul já gasta muito com defesa. Mas o país tem relutado em aderir à proibição de chips dos Estados Unidos da América, que visa reduzir o acesso da China à computação avançada. Enquanto o Japão e Holanda atenderam ao pedido, a Coreia do Sul continuou vendendo amplamente chips e equipamentos de fabricação de chips para a China, enquanto os Estados Unidos adotam uma postura cada vez mais isolacionista. São desfeitas como essas que levarão a consequências negativas. E se os Estados Unidos não estiverem oferecendo uma garantia de segurança no leste asiático, a Coreia do Sul provavelmente será a parte mais negativamente afetada. Esse é um ato de equilíbrio perigoso e a Coreia do Sul não tem muito poder de barganha. Agora, nenhum desses é um problema novo. Após a crise financeira asiática de 1997, o governo viu as exportações culturais como motor de crescimento econômico. O governo investiu nas indústrias criativas pelo Ministério da Cultura. Agências culturais estatais se aliaram a conglomerados de entretenimento para criar sistemas de formação de estrelas. Treinamento rigoroso para artistas e performers eleva rapidamente a qualidade e integração das indústrias de música, televisão, cinema e publicidade sul-coreanas. Hoje, o K-pop, os dramas coreanos e a K-beauty explodiram em relevância cultural. Round 6, League of Legends e BTS são mega sucessos globais, mas eles foram menos bem-sucedidos em reverter a taxa de natalidade. Em 20 anos, a Coreia do Sul investiu mais de 286 bilhões de dólares em programas sociais para elevar a fertilidade, sendo o principal projeto a criação da cidade de Sejong. Essa nova capital administrativa foi projetada para descentralizar a população e oferecer um ambiente familiar, com moradias acessíveis, escolas excelentes e um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Apesar desses investimentos massivos, os resultados foram decepcionantes. Muitos funcionários do governo ainda moram em Seul,
e viajam longas distâncias até Sejong. A cidade teve dificuldade em atrair empresas privadas e opções culturais, prejudicando seu objetivo de ser uma alternativa vibrante à capital. Além disso, a abordagem do governo, focada principalmente em incentivos financeiros e infraestrutura, subestimou as profundas mudanças culturais que estavam ocorrendo entre os jovens coreanos. O surgimento da geração Sampo, que rejeita marcos tradicionais como casamento e paternidade, sugere que a questão era mais profunda do que apenas considerações econômicas. Agora, o movimento 4B está ganhando força entre as jovens coreanas que juram abrir mão de 4 coisas em resposta à violência de gênero: sem sexo com homens, sem ter filhos, sem namorar homens, sem casar com homens. Esse é talvez o cenário cultural mais pessimista que já encontrei. Na história moderna, houve apenas alguns líderes que mudaram radicalmente a trajetória de seus países. Na Ásia, eu contaria apenas Shinzo Abe, do Japão, e Lee Kuan Yew, de Singapura. Sem um grande líder semelhante, a Coreia do Sul continuará na espiral descendente mais assustadora de qualquer economia desenvolvida. Me diga nos comentários se você concorda. Depois, confira nosso vídeo sobre como Lee Kuan Yew salvou Singapura.